Senhoras e senhores, iniciaremos a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, AJUFERGS, biênio 2020-2022. Compõem a mesa virtual as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Marcelo Cardoso da Silva, presidente do Conselho Fiscal da AJUFERGS. Excelentíssima Senhora Juíza Federal, presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Rafaela Santos Martins da Rosa. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, Rafael Martins Costa Moreira. Agradecemos as presenças dos excelentíssimos senhores desembargadores, juízes federais e estaduais, representantes do Ministério Público Federal e Estadual, advogados da União, representantes de órgãos federais, presidentes e representantes das associações, ilustríssimos advogados, executivos e superintendentes, representantes de instituições de ensino, associados, professores da SMAF-RS, familiares, servidores e da nossa equipe AJUFERGS SMAF-RS. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Juiz Federal Marcelo Cardoso da Silva, que irá presidir a mesa. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Declaro aberta a cerimônia virtual de posse dos membros eleitos para o Conselho Executivo e a diretoria e o Conselho Fiscal da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, biênio 2020-2022. Neste momento, convido todos para a execução do hino nacional.
Agora, convido a juíza federal Rafaela Santos Martins da Rosa para proferir seu discurso de despedida. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todas e a todos. Serei breve. No momento, o que me cabe é agradecer e torcer. Agradecer a toda a equipe de colaboradores da associação e da escola que fazem o possível para que o dia a dia das nossas atividades ocorra e que nestas circunstâncias extremas que hoje vivemos, inclusive estão impossibilitando uma cerimônia de posse na forma presencial, se superam, se engajam e permitem, asseguram que as nossas ações e finalidades sejam mantidas, ainda que com as devidas adaptações necessárias. Agradeço também a todos os integrantes da diretoria que me acompanharam nesta jornada. Sem o auxílio e a participação ativa de todos vocês, esta gestão não teria sido possível. A vocês, a minha imensa gratidão, o meu muito obrigada mesmo. E eu vou nominá-los porque eles merecem. Alessandro Lucarelli, um convívio comigo de 3 gestões. Existem relações afetivas que nem duram tanto assim. Nós iniciamos mal, eu e o Alessandro brigávamos por qualquer gasto, mas hoje sei que encerramos muito bem. Meu testemunho do seu zelo pelas finanças da nossa associação, certamente responsável pela permanente condição de regularidade da Jufergs em múltiplas searas, contábil, fiscal, trabalhista e tantas outras. Altair e Helena Raul de Souza. Para mim, 2 presidentes honorários da nossa Jufergs, colegas extraordinários, daquelas raras unanimidades que nós encontramos na carreira. Eu agradeço o nosso convívio, agradeço por ter pessoas como vocês perto de mim para me aconselhar. Marcel, descobri na nossa gestão o quanto afinamos em pensamento, temos inquietações semelhantes e estamos vendo com as mesmas lentes muitos dos dilemas atuais. Provavelmente eu precise me espiritualizar um pouco mais para conseguir te acompanhar em outros níveis de percepções. Confesso que vou tentar. Marcelo Roberto Oliveira, um colega com vocação para a vida associativa, para ouvir, dialogar, entender e defender os nossos interesses. Como precisamos de colegas assim. Marcelo, que sigas motivado e que agora permaneças ajudando os magistrados federais, junto da JUF, na gestão que se iniciou ontem. Fábio Soares Pereira, deixas um verdadeiro legado na direção da SMAF. Na sua condição afinada com a Maria Helena, estruturas foram abaladas, repensadas e ganhamos todos com a dedicação extrema e o profissionalismo que agora também passa a ser marca indelével da SMAF, graças muito a ti, Fábio. Carla Justino, solidariedade em forma de gente. Graças a Carla, tivemos um encontro memorável no Porto e estamos todos recebendo injeções semanais de um voluntariado dela na Cozinha do Bem, alimentando os mais necessitados, mas também nos alimentando, aplacando um pouco a nossa sensação de impotência frente a tudo que ocorre em razão desta pandemia. Vladimiro, Dors, são muitos talentos. Contigo, nós tivemos o blog, tivemos shows, edição da revista, entrevistas gravadas para a nossa associação, que vão marcar a história da nossa Jufergs. Morales, a nossa voz na fronteira, muito obrigada por representar tão bem os colegas do interior, permitir um diálogo constante com os associados de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Bruno, Diel, obrigado por conseguir retomar uma agenda esportiva na nossa associação. A pauta estava adormecida, parecia improvável, e você, como dizem, foi lá e fez. Muito obrigada, Bruno. Thaís Justina, obrigada por contribuir com o nosso grupo enquanto lhe for possível. A atividade associativa é voluntária, nós todos sabemos que muitas vezes ocorrem dificuldades extras, que não permitem que continuemos a ajudar. E agradeço, por fim, aos membros do nosso Conselho Fiscal, Marcelo Cardoso, Andréia e Evandro.
tivemos embates e discussões extremamente relevantes para definirmos os rumos de questões centrais das atividades da escola e da associação. Espero que tenhamos todos acertado o caminho escolhido e agradeço a seriedade e o empenho de vocês ao longo de todo esse processo. É também hora de torcer. Torço para que a gestão que ora se inicia, capitaneada pelo colega Rafael Moreira, que honrosamente aceitou o convite de presidir a nossa Jufergues, seja exitosa em seus propósitos, que mantenha e nutra os valores associativos, que trave os embates necessários à defesa institucional da magistratura federal gaúcha, e que permaneça, como fizemos, com um olhar afetuoso no cuidado dedicado aos nossos colegas associados. Pela composição da chapa, que ora é empossada, eu não tenho dúvidas de que serão incansáveis e totalmente comprometidos com a Jufergues. Torço especialmente pela escola, pela SMAF. Vivemos um biênio de sucesso na escola, principalmente pela direção focada e zelosa da Marilena e do Fábio. A compreensão de que a SMAF, embora parte da associação, com ela não se confunde e que as premissas de atuação devem estar em sintonia com a realidade educacional do ensino jurídico, foi enaltecida nessa gestão e conduziu às alterações extremamente necessárias que hoje permitem, consolidam a SMAF como uma referência nacional no seu segmento. Eu torço para que os colegas que assumem hoje a escola, Caetano e Frederico, persistam nessa trajetória, certamente ainda aprimorem muito. Muita coragem e muita ousadia para vocês. Hoje encerro 6 longos anos de dedicação com a associação. Foi uma honra imensa parte da história da Jufergues, representar a nossa categoria e me engrandecer como pessoa e como profissional. Digo então, até logo, pois a associação sabe que sempre poderá contar comigo. Uma boa noite a todos, vida longa a nossa Jufergues, e eu passo a palavra ao Marcelo Cardoso. Muito obrigado, querida Rafaela, os cumprimentos por tudo o que fizeste, por tudo que todos os colegas do seu conselho, da sua diretoria, realizaram ao longo desses anos, que são muitos anos. Eu passo a palavra agora ao juiz federal Rafael Martins Costa Moreira e convido-o a fazer uso da palavra e proferir seu primeiro discurso como presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. Bom, estimados colegas, magistradas federais, autoridades, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande e um desafio ímpar suceder a colegas tão brilhantes que já conduziram a nossa associação. Falo do Ricardo Liske, Paulo Paim, Adel Américo Dias de Oliveira, Carla Rendes, Gabriel Vedi, José Spizirri, Rodrigo Coutinho, Fábio Machello, Gerson Godinho e a Rafaela Rosa. Espero que eu possa também deixar um legado para a nossa associação e não apenas consumir o legado que vocês deixaram. O Poder Judiciário, e sobretudo a Justiça Federal, está sendo cada vez mais provocada a mostrar a sua função em meio à inquietante realidade do mundo contemporâneo. Esse contexto de sociedade de risco, quarta revolução industrial, era da informação e da sociedade em rede, inovações disruptivas, antropoceno, era das mudanças climáticas e da pandemia, as mudanças estão ocorrendo mais celeremente que outrora, na mesma velocidade estonteante do intercâmbio de informações, do desenvolvimento tecnológico, do fluxo de capitais, da emergência de novos focos de conflito e da extinção de antigos focos. Exige-se de todos os atores sociais ágil adaptação a esse ambiente dinâmico e volátil, que se altera a cada dia e supera paradigmas e dogmas em reduzido espaço de tempo, muitas vezes de forma imprevisível e irresistível. De modo que a flexibilidade e a sensibilidade se colocam como qualidades indispensáveis para a sobrevivência das pessoas, das empresas, dos poderes públicos, inclusive do próprio Poder Judiciário. Não há dúvida que temos muito a contribuir para que a Justiça Federal saia ainda mais fortalecida nesse cenário desafiador, que somos problemas de saúde pública decorrentes da disseminação transnacional com velocidade
antes inacreditável de uma doença, da consequente crise econômica gravíssima que acompanha e ainda em clima de considerável turbulência política. O futuro, porém, será escrito pelo nosso empenho e dedicação e pela clareza da nossa missão. Antes, um breve resgate histórico da Justiça Federal se a figura relevante trazer nesse momento. A primeira fase da Justiça Federal no Brasil foi fruto da proclamação da República, época em que criado o regime federativo. Instituída em 1890, inspirada no modelo norte-americano, já naquela época se reconheceu aos juízes federais uma função que transcendia a mera aplicação das leis, pois que poderiam declarar nulas as leis contrárias à Constituição. Como disse na época Campos Salles, de poder meramente subordinado, que era na época do Império, o judiciário transformou-se, no final do século XIX, como poder independente, responsável por manter o equilíbrio, a regularidade e a própria independência dos outros poderes e assegurar o livre exercício dos direitos dos cidadãos. Essa antiga Justiça Federal, porém, nascida na República Velha, morreu na ditadura do Estado Novo com a imposição da Carta Constitucional de 1937, a polaca. Como toda ditadura, o período foi marcado pela hipertrofia do Executivo, o qual contava com amplos poderes e a faculdade de legislar por meio de decretos-leis, até mesmo sobre assuntos constitucionais, reduzindo-se o Legislativo e o Judiciário a poderes meramente subalternos. Apenas em 1965 é que a Justiça Federal foi recriada, quando os primeiros juízes federais daquela época foram nomeados pelo presidente, com sabatina no Senado, sendo posteriormente empregado o método do concurso por iniciativa do então Tribunal Federal de Recursos. Na época, o futuro da Justiça Federal era incerto. Como escreveu o nosso eterno desembargador Vladimir Passos de Freitas em obra emblemática sobre a história da Justiça Federal, os vencimentos na época eram ínfimos, a Justiça Federal era praticamente desconhecida e comentava-se que seria extinta após o período do regime militar. Porém, mediante a autêntica reação do Constituinte de 1988 às agruras do período autoritário que antecedeu, foram consideravelmente reforçadas a autonomia administrativa e financeira do Judiciário, como poder da República que é, e a independência funcional dos juízes, e a Justiça Federal alçada a posição relevante na organização do Poder Judiciário brasileiro. A estrutura da Justiça Federal foi ampliada nos anos seguintes, e sua competência também passou a ser conhecida pela sua inovação, tanto quanto em relação à administração e organização das atividades judiciárias, como pela utilização da tecnologia da informação, que foi coroada com a implantação do EPROC, o melhor processo eletrônico do país, que teve como um dos idealizadores o juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, que a partir de hoje, para nossa satisfação, passa a compor o Conselho Fiscal da Jufergs. Assim, a Justiça Federal cumpriu a promessa que havia sido feita há mais de um século e se notabilizou pelo controle do poder, pelo controle de todos os poderes que excedem os limites da Constituição, das leis e dos princípios constitucionais. Destacou-se pelo controle do poder do Estado sobre os cidadãos, ao glosar atos de diversos entes e órgãos públicos federais contrários à Constituição, às leis e aos princípios e direitos fundamentais. E igualmente exerceu, cada vez mais, o controle do poder de tributar, o controle do poder do homem sobre o meio ambiente, o controle também das omissões e insuficiências da atuação administrativa federal, que muitas vezes atentam contra direitos dos segurados do INSS e daqueles que dependem do SUS para tratar a sua saúde. Assim, não é demasiado dizer que, no desempenho diuturno da atividade jurisdicional, a Justiça Federal contribui para uma sociedade mais justa e solidária, como exige a própria Constituição Federal. Mas, igualmente, exerceu o controle do poder econômico e político em defesa de uma função estatal proba, ética, principalmente ao se sobressair pelo julgamento de casos rumorosos de corrupção na administração pública. E esse controle que deve ser cooperativo, é verdade, com a colaboração indispensável do Ministério Público, de advogados públicos e privados, de defensores públicos, servidores e demais agentes públicos e instituições que interagem com a Justiça Federal, com a Polícia Federal, a Receita Federal, as Forças Armadas e todos os demais órgãos e entes do Poder Público Federal. Mas um controle
necessariamente mediado pela derradeira interpretação de um juiz ou de um tribunal. E por falar em cooperação, é preciso lembrar que a Constituição, ao mesmo tempo que impõe a separação dos poderes, requer também a harmonia entre os poderes. Precisamos de mais diálogo. Precisamos conter a escalada conflituosa que se abate sobre o país e o mundo. Como bem referiu o jurista gaúcho Juarez Freitas, beligerância não é destino, porque foi a cooperação que permitiu a evolução do ser humano, é com a cooperação que vamos mitigar os graves danos derivados dessa pandemia. Exatamente por cumprir a sua função de extraordinária importância para a preservação e aperfeiçoamento do Estado de Direito e para fazer a nossa democracia funcionar, é que a Justiça Federal passou a sofrer investidas de toda ordem e de todos os setores, insatisfeitos, porque um dia um juiz lhes disse: a lei vale para você também, a Constituição vale para você também. A preservação e o aperfeiçoamento do nosso Estado de Direito depende de um poder judiciário independente e de uma magistratura valorizada. E a legitimidade democrática não se reduz à democracia majoritária. Assim como, nas palavras do cientista político italiano Giovanni Sartori, o cidadão não perde a sua cidadania com o mero exercício do direito ao voto. A legitimidade democrática não é apenas aquela estabelecida pela eleição, mas, como diria o historiador francês Pierre Rosanvallon, é também a legitimidade pela imparcialidade, pela reflexividade, pela proximidade com a sociedade civil. Como referiu com maestria Rosanvallon, a noção de vontade geral perde a sua consistência se for encarada apenas na forma da imediatidade ou do capricho momentâneo dos representantes eleitos. A possibilidade sempre aberta de reformular a vontade geral terminaria, de forma paradoxal, por corroê-la. Seria decomposta ao segmentar-se e submeter-se a perpétuas variações. Por isso, sugere ele que as temporalidades do político devem ser pluralizadas, confrontando-se e ajustando-se o tempo vigilante da memória, o tempo longo da Constituição, o tempo limitado do mandato eleitoral e o tempo curto da opinião. O judiciário guarda o tempo vigilante da memória e o tempo longo da Constituição ao lembrar à sociedade e aos governantes que existe um pilar que sustenta o regime democrático e constitucional, que existem direitos fundamentais que não se sujeitam ao utilitarismo do jogo econômico, do jogo político, do jogo partidário. Não por outro motivo, e é sempre importante, e hoje de forma ainda mais pronunciada, rememorar o que significa um regime de exceção e um governo autoritário. E trago aqui o exemplo de dois magistrados que atuaram na época do regime militar, a quem rendo minha homenagem nesse momento. Um deles foi o meu avô, então juiz de direito Hélio Sampaio Moreira, que, apesar da instabilidade política e do autoritarismo que predominava na época, conseguiu, graças à sua conduta imparcial, apartidária, honesta e isenta, desempenhar a sua atividade com justiça, equilíbrio e sem favorecer qualquer pessoa pelos seus vínculos políticos, sempre reconhecido em todas as comarcas por onde passava pelo senso de justiça e retidão de caráter. E outro juiz, que é o desembargador Mário Rocha Lopes, e esse magistrado que agentes do Estado, na época, tentaram intimidá-lo a assinar mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em branco para validar apreensões e prisões ilegais, conduta que ele se recusou a fazer, tendo enfrentado com coragem essa tentativa de intimidação, o que lhe rendeu, mais recentemente, uma homenagem, hoje eternizada em uma placa na Ajúrias, uma frase que vale a pena reproduzir por cada uma de suas palavras e assinada pelo desembargador Carlos Marchionati, que prestou homenagem à sua memória como exemplo de magistrado justo, independente e destemido, capaz de assegurar a plenitude da jurisdição em hora difícil. Me parece relevantíssimo trazer sempre à tona esses fatos de uma época obscura, em que muitos juízes eram constrangidos a assinar mandados de busca e apreensão ou de prisão em branco, magistrados caçados por motivações políticas, investigações contra determinadas figuras públicas engavetadas, para que fique sempre bem presente o tempo vigilante da memória e o tempo longo da Constituição, e que essas experiências, que não podem ser sintetizadas em um breve discurso, sirvam de inspiração a atuais e futuros magistrados, para que assegurem com imparcialidade, coragem, humildade, serenidade
e retidão de caráter à plenitude da justiça, mesmo em hora difícil. E para fazê-lo, a Justiça Federal precisa de valorização das pessoas que dela fazem parte. Precisa de estrutura, independência para julgar com imparcialidade, sem capturas ou influências indevidas. Toda a instituição é formada por pessoas. Os avanços da informática e mesmo da inteligência artificial não superam a essência do humano. E não há nada de mais humano que julgar com sensibilidade e atenção as peculiaridades do caso concreto. A valorização de uma instituição passa necessariamente pela valorização das pessoas que sustentam e fazem acontecer essa instituição, sejam desembargadores, juízes, servidores, estagiários e terceirizados. Especificamente em relação aos juízes e desembargadores federais, a AJUFERGS será incansável na luta pela valorização funcional da magistratura, pela proteção da segurança e saúde dos juízes e pela melhoria e não sucateamento da estrutura da Justiça Federal, inclusive na manutenção e aperfeiçoamento do melhor processo eletrônico do país, como, aliás, reconhecem um dos seus principais usuários, que são os próprios advogados. Vamos buscar também, com obstinação, a preservação da independência do judiciário, reconhecida e reforçada pelo Constituinte como reação a experiências ditatoriais do passado, e que agora sofre assaltos de diversas ordens, como a aprovação da lei do abuso de autoridade, a tentativa de desmontar a jurisdição criminal, o descumprimento sistemático de decisões judiciais e ameaças a juízes de todas as instâncias. Podemos não ter o poder de decisão no plano legislativo e no executivo, mas podemos sim contribuir para a tomada de decisão, com a finalidade não apenas de evitar o enfraquecimento da Justiça Federal, mas também e, sobretudo, para influenciar o seu destino e garantir o desenvolvimento da Justiça Federal do futuro, imparcial, profissional, tecnológica, adaptada às mudanças sociais e econômicas, sempre atenta às ameaças às instituições democráticas, atenta às ameaças à necessária autonomia das carreiras de Estado e às agressões aos direitos fundamentais das gerações presentes e futuras. Por isso, a equipe que vai representar a AJUFERGS no próximo biênio está comprometida com trabalho, união e foco a perseguir nossos objetivos mais importantes: preservação da independência do judiciário, valorização dos juízes federais e, com isso, proporcionar uma prestação jurisdicional eficaz, eficiente, célere e imparcial. E, para isso, contamos com a colaboração da equipe da AJUFERGS e dos magistrados empenhados em dar o melhor de si para essa missão, aos quais agradeço por me acompanharem nessa relevante missão. Encerro aqui, então, a minha participação e muito obrigado a todos. Caríssimo Rafael, meus cumprimentos pelo discurso. Desejo a ti e a todos os colegas que tomam posse hoje muito sucesso nesse novo capítulo que se abre na história de nossa associação. Agora passaremos à posse dos demais membros da nova diretoria e da nova composição do Conselho Fiscal, sendo empossados neste ato, no Conselho Executivo, vice-presidente administrativo, Guilherme Maines Caum, vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Daniela Toqueto Cavalheiro, vice-presidente cultural e da ESMAF, José Caetano Zanella, vice-presidente de Assuntos Institucionais, Gabriel de Jesus Tedesco Vedi, vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Bruno Rich Fagundes de Oliveira. Na diretoria, diretor cultural, Fernando Quadros da Silva, diretor de ensino da ESMAF, Frederico Valdez Pereira, diretor social e de esportes, Ricardo Soriano Fai, diretor de assuntos do interior do Estado, Ana Raquel Pinto de Lima. Os membros do Conselho Fiscal, Clarides Hamayer, Everson Guimarães Silva e Sérgio Renato Tejada Garcia. Ao saudar os novos dirigentes empossados,
convido os presentes para a execução do hino rio-grandense. Agradeço, em nome da Jufergues, as autoridades e colegas, magistrados e magistradas presentes, e declaro, por fim, encerrados os trabalhos desta solenidade virtual. Muitíssimo obrigado.